Vou aproveitar que a música terminou e vou parar de compartilhar o meu som, né? Sim, boa, Vê. O Augusto vai gravar. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nona, oitava, nem sei mais, capacitação do Capacita 360. Estamos muito felizes de ter todos aqui. A gente chamou a gente chamou a Rafa e a Lara da 45 para falarem um pouquinho com a gente sobre missão, visão, objetivos e tudo que envolve esse universo, porque acho que não é segredo para ninguém que as gurias da 45 sabem muito sobre isso. A curiosidade é que a 45 ajudou tanto a PS quanto a EPR na construção dos nossos planejamentos estratégicos desde o início, então, assim, a gente confia muito nelas e eu tenho certeza que vai ser incrível. E eu passo a bola para as gurias, por favor. O momento é de vocês, podem compartilhar a tela, fazerem o que quiserem. Oi, gente, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Rafa, para quem não me conhece. Eu tenho vários carinhos aqui que são bem conhecidas minhas, algumas pessoas que eu conheço da PS, enfim, até da EPR. Mas queria primeiro agradecer, né, o pessoal que está realizando projetos do Capacita 360 por ter nos chamado. É sempre muito bom vir falar com outras EJs representando a 45. É sempre ótimo, a gente gosta de ter sempre esse relacionamento sempre bem próximo. Lara, quer te apresentar? Pois é, eu sou a Lara. Boa noite, pessoal. Assim como a Rafa, estou muito agradecida por estar aqui. A gente gosta muito de trabalhar com esse assunto e também ainda falar com a EJ sobre esses assuntos. Então, eu adoro quando me chamam para pedir alguma dica, alguma coisa nesse sentido. E acho que é isso. Acho que, Rafa, tu consegue projetar aí, né? Consigo. Top. Ai, meu Deus, perdi meu mouse. Calma aí. Tu tirou tipo, aquela coisa que quando tu apresenta, tu perde o mouse, spa. Eu tô tentando ver como não perder meu mouse. Tem que mudar na configuração. Configuration. Controle remoto, será? Não, daí eu acho que tu vai... Peraí. Ai, não lembro se não é no aqui mesmo que tem que mudar, Rafa. Tá tudo bem, eu consigo ir passando pelo teclado. Bom, acho que para começar a gente vai principalmente falar sobre norteadores estratégicos, como a Lara falou e como a Nath também introduziu, é um assunto bem próximo do coração para 45 e particularmente é um assunto que eu gosto bastante de falar a respeito, sempre gostei bastante de planejamento estratégico e de norteadores estratégicos e tudo que engloba um bom PE, né, que a gente chamava bastante também na PS. Ao longo dessa apresentação, então, a gente vai abordar alguns assuntos, trazendo um pouco da nossa agenda de hoje. A gente vai falar primeiro sobre o que são esses norteadores estratégicos, né? Qual a importância deles, como que eles agregam na satisfação dos clientes, bastante trazendo um pouco aí da nossa experiência atendendo cada um dos clientes na consultoria, como a gente formula os norteadores e como a gente enxerga essa construção sendo importante também para dentro dos clientes e, por fim, um pouco sobre planejamento, estratégicos e outros norteadores. Então, aqui a gente entra primeiro no que são esses norteadores estratégicos. Depois a gente vai entrar em todos os detalhes, mas o que eles são, né? Eles são a base para tu formular qualquer estratégia, qualquer negócio. Se tu não tiver esses norteadores bem claros, bem definidos, tu não consegue fazer uma gestão boa, tu não consegue meio que mover a tua empresa para frente se eles não estiverem bem definidos, bem alinhados em todo mundo da empresa, né? Todo mundo que trabalha lá na empresa. E o que acontece é que esses norteadores, eles meio que essa prática se disseminou muito rápido, assim, foi muito bem, todo mundo começou a construir, mas daí as pessoas começaram a construir meio que porque achavam que era obrigação. Pode até passar, Rafa. E como todo mundo construía meio que na obrigação, só ficava meio que um negócio de parede, assim, as pessoas botavam ali a missão, os valores e ficavam na parede, mas não praticavam isso no dia a dia. Isso gera vários problemas para a empresa, porque meio que tu não tem um caminho para crescer, tu não tem um caminho para seguir, e se tu não tem nenhum caminho, qualquer caminho serve, tu vai seguindo, meio que seguindo, tipo, o fluxo, né, e tu não tem decisões bem tomadas, toda essa estratégia bem desenhada para conseguir seguir. E daí a gente traz aqui, pode passar, Rafa?
quais são esses norteadores, né? O primeiro deles é o propósito, que é por que a empresa existe, por que aquela pessoa abriu aquela empresa, qual que é a razão da existência da empresa. A missão, ela vai muito mais para delimitar a atuação da empresa, assim. Então, é tipo, como é que a empresa faz aquilo, para quem que a empresa faz aquilo, como já foi, o que também, o que a empresa faz, para quem que ela faz, isso delimita tudo na missão. A partir disso, a gente cria uma visão que é aonde a empresa quer chegar. Então, o que a empresa quer atingir, onde é que ela quer estar. Isso tudo é bem guiado pela visão. E também tem os valores, que é meio que a base para tudo isso. Tipo, são todas as convicções da empresa. Eu gosto muito de pensar, e quando eu vou exemplificar, tipo, se eu fosse contratar alguém para minha empresa, o que essa pessoa precisaria ter? Como é que ela precisaria ser, sabe? Ela precisa ser uma pessoa, sei lá, honesta, empática, enfim. Todos esses pontos, daí sim, são os valores da empresa e são o que sustenta muito mais a empresa, né? E por mais que a gente consiga desenhar toda essa estratégia, a gente consiga desenhar todos os processos que a empresa tem, a cultura é o ponto mais importante. Então, a cultura como a estratégia no café da manhã, a gente sabe que essa frase é bem dita, todo mundo já deve conhecer, mas ela é bem importante porque sempre a cultura se sobressai sobre a estratégia, sobre os processos, então não importa se tem tudo muito bem desenhado, a cultura sempre vai se sobressair, vai ser o ponto mais importante realmente da tua empresa, e até pode passar isso, obrigada. Aqui a gente traz, né, o que a pessoa que escreveu essa frase quis dizer, né, que por mais que tu comece a rodar realmente essa estratégia, comece a rodar os projetos, muitas vezes eles acabam morrendo, assim, param de acontecer, porque essa cultura não está sustentando o projeto, essa cultura não está sustentando aquele processo, não tem a ver com a cultura da empresa fazer aquilo, e por isso que a gente tem que ter sempre em mente que a cultura é um dos pontos mais importantes realmente da empresa, que faz a empresa se mover. Mas esse ponto de cultura também é uma coisa que a gente pode entrar muito mais a fundo, a gente pode falar em outras vezes, porque tem muita coisa para se trabalhar e muita coisa para tirar de uma cultura de uma empresa. Então, acho que também não é um assunto que a gente vai entrar muito aqui. Aqui eu vou trazer um pouco da importância, né, de cada um desses norteadores estratégicos que a gente tem. Gente, eu tô detestando o meu coisa. Bom, trazendo do porquê que eles são importantes, né? Tudo dentro de uma empresa começa na estratégia e a gente baseia muito do nosso método e da maneira que a gente traz gestão para dentro das empresas, baseado bastante na estratégia. A estratégia, a gente sempre diz, né, que os norteadores, a importância deles é porque normalmente a visão, ela permite que a empresa ela consiga alcançar os esforços sempre com um objetivo único, né? A gente sempre traz essa imagem, ela é bem comum na 45, porque a gente traz que sem uma visão, os esforços de uma empresa, eles acabam sendo desregulados, né? As estratégias e os projetos, na maioria das vezes, eles acabam indo para diversas direções, e isso não causa uma força que seja única para um lugar só, que é como a gente vê ali do ladinho, né? Quando existe uma visão, é meio que tudo puxa para um mesmo ambiente e tem mais fácil da gente chegar no nosso objetivo. E também, além disso, a gente traz que não existe uma forma de fazer essa gestão que sem clareza dos norteadores, né? Eles são muito importantes porque eles são diferentes diretrizes para trazer melhores decisões, mais clareza, alinhamento estratégico entre equipe, entre sócios, entre outros stakeholders que são importantes, parceiros, e até para os clientes, né? E isso vale para todas as empresas de vários tipos. Seja empresas que estão começando no mercado, sejam startups que tenham métodos e metodologias ágeis ou inovadoras, que trabalhem com inovação, ou inclusive negócios que têm anos de expertise no mercado, né? Além disso, também, uma empresa que ela possui norteadores estratégicos, ela tem essa vantagem de ter uma base estratégica teórica bem construída, né? Isso contribui bastante para que a gente consiga ver todas as perspectivas do negócio de uma mesma visão, como se a gente tivesse uma mesma ótica sólida, né? Sempre para a gente conseguir ver tudo daqui para frente. Além disso, né? A gente até traz ali a frasezinha no fim, além da importância dos norteadores como um todo, concebendo o alinhamento estratégico do negócio, também é importante entender a importância de cada um deles individualmente, de modo que a gente possa compreender os impactos nas diferentes áreas e perspectivas de uma empresa, porque justamente cada um deles representa uma coisa dentro de uma empresa, né? E aí a gente pergunta, tá, mas qual a importância de cada um dos elementos dos norteadores nas áreas das empresas?
o propósito, ele é bem importante na comunicação, a gente traz, né? Na maioria das vezes, ele é o que vai balizar o conteúdo de uma empresa, o posicionamento, principalmente. O próprio propósito da 45 está estampado em todos os lugares, né? Gestão é a nossa causa. A gente sempre fala, ele está na nossa parede gigante com um letreiro neon, no nosso site, é a primeira coisa que a gente consegue ler. Então, tipo, ele é muito a base da nossa comunicação, porque ele é a razão da nossa existência, é o que motivou a existência da 45. A missão já, ela tá bem pautada no dia a dia da organização, né? Ela tá bem presente na apresentação do negócio para os clientes, principalmente para tangenciar a entrega para os clientes. Então, ela é bem importante numa área relacionada realmente à proposta de valor, né? Então, traz muito do que a empresa está entregando para o cliente ou para o mercado em termos de serviço ou de produto. A visão, ela já é o desdobramento da gestão, né? Ela traz o grande objetivo, o sonho grande, como algumas empresas podem chamar. Ela traz as metas que sejam muito grandes. Então, tem muito de comercial na visão, muito de algumas áreas que a gente enxerga que às vezes são distantes e mais ambiciosas, mas que são tão importantes quanto as outras. E os valores está extremamente ligado à cultura, né? A base de definição de gestão de pessoas, de cultura dentro de uma empresa. Então, normalmente norteia a contratação das pessoas, promoção das pessoas, gestão de avaliação de desempenho, gestão de desempenho tanto das pessoas quanto de passagem de cargos ou, enfim, formação de lideranças, rituais. Os valores, ele é como se fosse uma grande cúpula que permeia todos os outros norteadores, né? Porque é como se fosse a cultura que permeia todos os outros três. Eu gostei da definição, Rafa, muito boa. É que eu sempre gosto de imaginar, assim, propósito, missão, objetivos estratégicos, visão, e aí eu vejo sempre a cultura por volta, assim, quase um chácara. Jesus. Oi, gente, a gente até esqueceu de falar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou claro, vão perguntando, porque a gente vai falando e meio que, tipo, na nossa cabeça tá super claro e às vezes não faz sentido nenhum. Então, nos avisem que daí a gente para e explica de uma outra forma, tá? Isso, perfeito. Até deixa eu, antes de tu continuar, Lara, deixa eu perguntar, alguém tem alguma dúvida até agora? Porque acho que até grande parte do que a gente já passou em termos de definição de norteadores e de importância, tem bastante conteúdo aí que eu imagino que possa ser novo para algumas EJs, né? Me sinalizem com reações. Se Eu não tiverem enxergo, alguma não dúvida, tenho podem mandar no mouse. chat também, tá? Se tem vergonha. Porque eu não tenho mouse, gente. Péssimo. Ai, adorei. Adoro reações. Eu sou muito fã de reações do Zoom. Ai. Tá, se tiverem alguma coisa só, mandem ali no chat ou nos interrompam mesmo. Seguindo aqui, como é que esses norteadores, como é que esse alinhamento da estratégia, né, agrega na satisfação dos clientes. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma estratégia bem definida, bem alinhada, quando a gente vive no dia a dia os nossos norteadores e a gente consegue conectar isso com a nossa comunicação, então, como o Rafa falou, de comunicar sempre o propósito, enfim, quando tu consegue ter uma comunicação conectada e mais assertiva, a gente consegue ter um posicionamento de mercado muito mais forte. Então, o que acontece? Todo mundo acaba conhecendo a nossa proposta de valor, todo mundo sabe sobre a nossa empresa. Quando eu digo todo mundo, não é só clientes, é também os fornecedores, as pessoas que querem trabalhar nessa empresa. Então, quando tu tem essa estratégia bem alinhada, bem comunicada, bem definida, fica muito mais claro para muito mais gente. Mas é importante também falar, né, que é importante essa estratégia estar alinhada com a necessidade do cliente. Então, não faz sentido nenhum tu criar uma missão, tu cria para um tipo de cliente e tu não atende essa necessidade desse cliente. Então, não faz sentido, a gente tem que sempre pensar também na visão do cliente sobre essa tua estratégia de empresa mesmo, né? E com isso, tu também consegue fazer vários tipos de melhoria na experiência do cliente, porque ele já sabe o que ele espera da tua empresa, ele já conhece um pouco sobre a tua empresa, tu consegue melhorar a experiência dele, tu consegue ser mais transparente com ele, assim como tu consegue ser mais transparente também com o colaborador, né? Porque se a pessoa que trabalha para ti sabe qual é a tua missão, sabe qual é a visão, sabe onde é que a empresa quer chegar, ela consegue
meio que relacionar o trabalho dela com esses objetivos. Então ela fica muito mais motivada, porque ela pensa, eu tô fazendo isso aqui, é muito operacional, é muito chato, mas a gente vai atingir tal objetivo. Então ela fica muito mais motivada para fazer outras coisas que no dia a dia seriam talvez meio chatos, assim. Então, esses pontos aqui são os principais que agregam na satisfação do cliente final, realmente, da empresa. E aí a gente quis trazer um pouco para vocês também de como a gente formula os norteadores estratégicos dentro dos nossos clientes, né? A gente segue uma metodologia normalmente, mas no fim não tem grandes mistérios por trás. A formulação dos norteadores tem muito de entender o cliente, entender a equipe do cliente, entender os sócios, mas a gente pontuou um passo a passo também para facilitar assim a construção e o entendimento de como funciona. Primeira coisa que a gente faz, e o primeiro passo, é o alinhamento entre sócios, né? Para a gente conseguir consolidar essa construção, a gente entende bastante que o alinhamento entre as pessoas que estão encabeçando e estão no, digamos assim, são as pessoas de maior nível estratégico dentro de uma empresa, elas precisam entender e estar na mesma página. Para isso, a gente até faz uma coisa que a gente chama de ambição de sócios, né? A gente prepara uma lista de perguntas, a gente faz entrevistas separadas, são conversas bem longas, em profundidade, onde a gente trouxe até algumas das perguntas para mostrar para vocês, porque muitas dessas perguntas, elas fazem com que a gente entenda onde existem os maiores alinhamentos da empresa e os maiores desalinhamentos entre os sócios. Então, por exemplo, a gente questiona, primeiro, por que o negócio foi criado, e isso, com certeza, é um dos maiores tangibilizadores da construção do nosso propósito. No que acredita, o que a gente acredita que serviu de base para construir a oferta de mercado, né? Isso auxilia bastante para construir missão. O que a gente faz muito bem, o que a gente faz que a gente não deveria fazer, como que a nossa oferta atende os principais públicos do negócio, aonde a gente quer chegar enquanto empresa, qual que é o nosso sonho grande, quais os valores que a gente não abre mão, enfim. E é bem comum, inclusive, a gente fazer e rodar esse tipo de entrevista, de conversa com sócios e surgirem respostas diferentes e surgirem desalinhamentos entre os sócios. E isso é um grande exemplo muito claro de, muitas vezes, ou uma base estratégica e norteadores que não existem, ou norteadores que não são aplicados da maneira correta, né? Eles são só, como a Lara trouxe lá no início, colocados na parede e esquecidos. E aí, para isso, é válido a gente, inclusive, trazer que a gente faz sempre com um mediador, e é importante que essas questões sejam sempre muito claras, que elas não sejam enviesadas de maneira alguma pelo mediador, porque às vezes a gente entende que a gente tem uma ótica, né? Porque por mais que a gente trabalhe com consultoria, a gente tem muitas vezes a nossa opinião a respeito do que a gente acredita que possa acontecer com os norteadores ou com a construção, mas querendo ou não, aquele é um momento de desabafo, entre aspas, e muitas vezes acaba sendo do sócio, né? Então, e aí aqui até vai uma dica bônus, né? É interessante quando a gente consegue ter esse alinhamento maior dos sócios, ou a partir do momento que a gente consegue convergir esses dois pensamentos, que a gente até tenha, inclusive, a participação das demais pessoas da equipe, né, dos outros colaboradores, justamente para que elas passem a participar também daqui para frente. Aí vem o segundo passo, né? O segundo passo é a definição dos elementos principais dentro dos nossos norteadores. E aí aqui, depois que a gente realiza esse alinhamento, a gente questiona, né? Quais que são os elementos principais que precisam aparecer em cada um desses norteadores estratégicos? Como que eles precisam ser resumidos em frases? A gente entende que isso é um exercício individual e muitas vezes criativo, né? Mas na maioria das vezes a gente não faz questão de sair com aquilo pronto, sabe? Então, nosso objetivo não é ficar focando no que a gente chama na 4.5 de problema ruim. Então, por exemplo, tá, beleza, mas a gente usa esse verbo ou esse verbo? Não, o nosso passo 2 é construir os elementos principais. Então, então os tópicos principais enfim, é definir quem, como e para quem, sabe? E a maneira com que depois a gente vai colocar isso no papel e numa frase que a gente acredita que seja mais romantizada ou até não romantizada, vai de acordo muito com o critério, né, e a personalidade do cliente. O importante é que o desdobramento e os elementos principais daquela frase estejam de acordo com o que a gente conversou inicialmente.
E aí, né, para o propósito, a gente questiona sempre por quê? Por que que a empresa criou? Por que que a empresa criou? Por que que os sócios criaram a empresa? Por que que a empresa foi criada? E até porque atualmente a gente vê, né, que cada vez menos existe espaço no mercado para empresas que não tenham um propósito claro. E muito menos que não externalizem esse propósito e esse motivo de existência para as pessoas e para os seus consumidores, né? Justamente porque o mercado muda. E esse é até um dos indicadores um dos norteadores mais recentes, né? Antigamente, quando empresas mais antigas criavam norteadores, elas criavam só missão, visão e valores. E hoje em dia, propósito é um que vem agregando e tomando bastante força. Aí a missão, né, ela tangibiliza bastante o que a empresa faz. E a Lara até trouxe, né, a gente sempre conversa a respeito de o que a empresa faz, como ela faz e para quem ela faz. Mas aqui uma coisa que a gente traz que é muito importante é que a missão, acima de tudo, eu não diria acima de tudo, mas é tão importante quanto, além dela definir o que, como e para quem, é ela deixar claro, principalmente nas nossas conversas, quais os limites da empresa. Então, beleza, a gente faz isso para essas pessoas e dessa maneira. Mas de que maneira a gente consegue desdobrar isso, enfim, internamente, de forma que fique claro que a gente não faz também, sabe? Então, beleza, a gente entrega serviços de consultorias para empresas do Rio Grande do Sul. Ok, então a gente entrega assessoria, a gente entrega que tipo de serviço de consultoria? E aqui é importante que a gente tenha alguns limitadores também. Já em termos de visão, né, eu acho muito legal a maneira com que a gente traz, né? Enquanto o propósito ele surge na fundação e a missão é uma constante, a visão é o futuro. E é muito isso, assim, a visão é muito do sonho grande, aonde a empresa quer chegar. E a partir da visão é que a gente constrói os nossos ciclos, né? Que a gente, na 45, a gente chama de ciclos de gestão, que basicamente é a maneira que a gente enxerga a importância e a representatividade do que a gente quer atingir em cada um dos nossos anos de gestão. Então, no nosso ano 1 de gestão, a gente quer atingir X, Y, Z, enfim. A Lara vai conversar um pouquinho melhor com vocês sobre ciclos no final, mas eu não me aguento e já começo a falar. Por último, valores, né? Eu até falei um pouquinho ali antes sobre valores e eu tenho muito essa leitura de que eu enxergo valores sendo um conjunto de convicções que eles permeiam em volta dos demais norteadores, porque eu vejo que é algo que existe e paira a cultura. Mas é muito por causa disso, né? Eles são muito as regras inegociáveis nas tomadas de decisões, na contratação de pessoas, enfim, aqueles outros e inúmeros exemplos que eu dei ali na importância, quando eu conversei sobre importância dentro de cada uma das áreas. Mas é bastante assim, eles são os princípios adotados, né? Os padrões sociais adotados pelas empresas. E querendo ou não, eles também, como a Lara trouxe, eles são os motivadores muitas vezes da cultura e eles são os fortalecedores da cultura, porque a gente consegue exemplificar eles completamente no dia a dia quando essa cultura ela realmente é desdobrada. E aí aqui a gente traz, né, que nesse exercício a gente também consegue visualizar como esses norteadores se complementam. E muitas vezes acontece da gente escrever uma coisa na visão e aí a gente acaba percebendo que na missão tá muito parecida e a gente fica, ai meu Deus, mas o que é visão, mas o que é missão? E tudo bem, sabe? O importante é que faça sentido e se a gente, como a gente entende que eles são complementares, é importante que a gente também faça esse filtro depois que a gente consegue fazer todo o trabalho de construção, sabe? Então, beleza. Se a gente trouxe que a missão é importante X, Y, Z, a visão, o ideal seria que ela não fosse X, M, N. Então, vamos trocar o X daqui a pouco por uma outra coisa. Vamos revisitar essa nossa construção. E não tem problema nenhum em a gente fazer esse tipo de revisita, né? Porque o importante é que essa base ela esteja sempre muito sólida e que a gente não tenha qualquer tipo de confusão e de falta de esclarecimento para os sócios, principalmente porque depois a gente precisa conseguir de maneira clara, sucinta e que faça sentido também representar isso para os colaboradores.
Gurias, eu vou interromper você só porque eu acho que é legal trazer aqui, tipo, na PS, quando a gente estava no processo de construção desse pé no final do ano passado, junto com o 45, uma coisa que a gente viu que fazia muito sentido na hora de revisitar os nossos valores, porque, assim, eles já existiam, mas a gente queria ver se eles faziam sentido, foi literalmente, claro, eu não fiz isso porque eu não estava no time que estava responsável por isso, mas sentar com todo mundo da PS, enfim, todo mundo da EJ, e fazer uma pesquisa em profundidade para, a partir disso, conseguir fazer uma análise e entender quais eram os valores que estavam mais presentes. Então, claro, quando são empresas muito grandes, né, isso fica um pouco inviável, daí é um tempo demandado muito, muito grande, assim, mas é muito legal, assim, pensar que, como as gurias falaram muito bem ali no início, né, tipo, não é o valor pelo valor, o valor, ele tem que refletir o nosso comportamento no dia a dia. Então, acho que para a EJ, assim, isso é uma prática muito legal. E aí eu já vou aproveitar o gancho, porque sim, eu não me aguento. Sexta-feira, às 14 horas, a capacitação é sobre cultura organizacional e a gente vai falar bastante sobre isso e como esses valores fizeram parte estão agora na nossa cultura, como foi todo esse processo. Então, se inscrevam, o link da bio do Capacita. E é isso, agora, gurias, continuem, por favor. Não, Nath, mas eu acho muito legal, assim, porque é sempre importante a gente fazer esse tipo de exercício, né? De estar percebendo se o que a gente conseguiu construir anteriormente ainda está fazendo sentido hoje em dia, né? E eu até acho que o que tu trouxe é muito importante, até porque é importante a gente perceber, e aí até tu comentou, é claro que se a gente estivesse numa empresa muito, muito grande, isso seria praticamente inviável ou tomaria muito tempo, né? E basicamente sim, mas aí a gente entende como o formato de gestão é importante nesse tipo de coisa, né? A PS atualmente trabalha com autogestão, se eu não tô errada, né? Tô certa? Tô certa, beleza. E realmente, num formato de autogestão, provavelmente fez muito sentido, e pelo que tu falou, fez muito sentido revisitar da maneira que vocês revisitaram, conversando com os colaboradores, porque os colaboradores tinham papéis e funções de responsabilidades estratégicas, né, de gestão estratégica, que a gente chama de primeiro nível estratégico, muito semelhantes, porque, pelo que eu entendi, todas as pessoas participam a nível estratégico dentro da empresa. Em uma empresa grande, na maioria das vezes, a gente tem poucas pessoas a nível estratégico, normalmente é só a cúpula societária. E geralmente, de fato, né, quando a gente trabalha com uma empresa assim muito grande, a principal importância é a gente revisitar com essas pessoas, né, as que participam de nível estratégico, que a gente até fala que uma das funções mais importantes de área de estratégia é essa função de planejamento estratégico. Então, normalmente, os sócios eles estão super imersos na operação, mas eles esquecem também que eles têm funções a nível estratégico, porque ser sócio é um papel. Enfim, entrei aqui em estrutura de pessoas, mas é porque eu estou muito com isso na cabeça ultimamente, mas me ignorem. Falando aqui, ai meu Deus, joguei meu fone fora. Trazendo um pouco de alguns exemplos, foi até curioso porque quando eu e a Lara a gente estava conversando sobre, beleza, do que tu gosta de falar, do que tu quer falar, eu falei, amiga, tanto faz, eu só gosto de falar dos exemplos, porque eu acho muito divertido. Eu acho sempre muito divertido porque a gente vê cada coisa diferente uma coisa das outras, né? E a gente sempre traz também um pouco da nossa análise. Então, a gente traz aqui da Ambev, eu ainda tô sem mouse, então eu acho que é Ambev pelo ar, que eu reconheço, porque vocês estão em cima, mas é Ambev? Ambev. Muito obrigada, pessoal, aqui meus assessores. Aqui a missão da Ambev, eles trazem, né, criar vínculos fortes e duradouros com consumidores e clientes, fornecendo-lhes as melhores marcas, produtos e serviços. Então, aqui, como é que eu tinha falado? Qual que é a palavra? Os pontos, assim, tópicos principais. Seria vínculos duradouros, melhores marcas e melhores produtos e serviços. E a Ambev tem bastante disso, né? Que a Ambev vai muito além da bebida, enfim. E aí a visão é ser melhor empresa de bebidas, unindo as pessoas para um mundo melhor. E aí os dois pontos seriam a melhor empresa de bebidas, mundo melhor. E aí eles têm 3 valores, né? Que são bem famosos, que é sonho, gente e cultura. Mas que muitas vezes a gente diz que acaba batendo de frente um pouco com a missão, né? Porque a missão e a visão deles são super ambicioso. E muito do que eles trazem nos valores não é exatamente isso, né? Então, até existem aí especulações de que, na verdade, existem alguns outros valores por trás desses valores que, na verdade, representam mais fidedignamente a cultura da Ambev, já que ela é bem conhecida por ter uma cultura de pessoas bem competitiva e motivada por resultado e por metas, enfim.
E aí a gente fica se questionando, né? Se realmente esses valores que são divulgados realmente fazem sentido com a empresa Ambev, né? E, enfim. Ô, Rafa, eu acho que aqui também é legal falar um ponto que, tipo, vejo muitas empresas fazendo, na hora de construir a visão, elas colocam um negócio totalmente fora, sabe? Tipo, pra Ambev faz sentido ser a melhor empresa de bebidas, porque ela já é uma das melhores empresas, ela já é uma das maiores empresas, então faz muito sentido essa visão. Agora não faz sentido, sabe, a gente pegar uma empresa aqui que vende roupa de cachorro de Porto Alegre e ela quer ser a maior empresa de roupa de cachorro do mundo. Tipo, não faz sentido, sabe? E tu tem que delimitar muito isso com os sócios também, para eles terem noção que a visão é alguma coisa que a gente quer atingir em algum momento da nossa vida, sabe? É importante Exato. ser o curto período, não tão longo. Perfeito. Até vou me permitir passar aqui. Ah, não, a gente não trouxe. Tem um exemplo de um cliente nosso da 45, que é a Luciane, lá da 45 sempre fala, né, que é o eu Topador, eu acho. Que ele era um chefe e ele trabalhava bastante com parrillas, eu acho. E a visão dele era alguma coisa bem semelhante, assim, ser um dos chefes, ou ser referência da culinária X do assado, eu acho, no mundo, assim. Só que em termos de gastronomia, e o cara era aqui, ele era um cliente nosso aqui do Rio Grande do Sul mesmo, e acabava tendo uma influência que até o momento era do Rio Grande do Sul. Mas em termos de gastronomia e do mundo da gastronomia, isso não é uma barreira grande ser conhecido mundialmente, né? Quantos chefes a gente tem por aí que são chefes que são conhecidos a nível nacional, América Latina, internacional, mas que não necessariamente precisam que o seu negócio esteja desdobrado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para a América Latina, né? Então, bem como a Laura falou, é sempre importante a gente ponderar com que negócio, com que tipo de negócio a gente está trabalhando justamente para entender se a visão faz sentido. A Unicinos, né, tem uma missão bem longa, que a gente diz, promover a formação integral da pessoa humana e a sua capacitação ao exercício profissional mediante a produção de conhecimento, o aprendizado contínuo e a atuação solidária para o desenvolvimento da sociedade. Querendo ou não, são muitos pontos, né? Formação integral, capacitação profissional, produção de conhecimento, nananana. Mas, em compensação, a visão é ser uma universidade global de pesquisa. E, querendo ou não, a gente vê que a Unicinos tem caminhado bastante para isso, né? Porque, muitas vezes, ser uma universidade, ser esse polo global de pesquisa, acaba sendo uma realidade próxima e é uma visão de várias universidades como negócio, né? E aí eles trazem, né, que seus valores é desenvolvimento humano, competência profissional, participação responsável, integração e qualidade. A Movile, é Movile? É Movile. A visão deles é fazer a vida de 1 bilhão de pessoas melhor por meio dos nossos aplicativos. Aí, por que eles trazem 1 bilhão, né? Porque a Movile é uma empresa que compra aplicativos. E aí, por eles comprarem aplicativos, eles utilizam 1 bilhão de usuários pela quantidade de usuários dos aplicativos que eles compram, né? E isso acaba ficando implícito, mas para quem conhece o negócio da Movile faz super sentido. E aí eles têm alguns valores, né? Gente, foco no cliente, inovação, resultado, ética, meritocracia e, enfim, acaba fazendo muito sentido para eles. E aí tem a da 45, eu sou suspeita para falar, eu imagino que a Lara também, mas como eu disse, o nosso propósito está estampado em todos os lugares e é realmente a nossa causa, né? Gestão é a nossa causa, então a gente traz aqui a gestão e a causa, que é realmente a causa da nossa existência, o motivador ou a força motriz do porquê a gente passou a existir como empresa. A nossa missão é potencializar o mercado empresarial por meio de conhecimento e processo de gestão. Então, bastante a gente traz o potencializar, o conhecimento e processo, e aí aqui vou trazer por último o mercado empresarial, porque a gente como a gente tem mais de um braço, né? A gente tem a 45 Consultoria, a 45 Edu e a 45 Cap. Muitas vezes a gente tem bastante desse ponto de não querer representar apenas a consultoria, né? A nossa visão é ser a principal empresa de gestão do Rio Grande do Sul, então ser a principal empresa de gestão, aí aqui vem a nossa referência e ser reconhecidos pela gestão e pelo conhecimento em gestão, por ensinar gestão, enfim, também trazendo de novo a Edu. E do Rio Grande do Sul, bastante por causa da nossa origem, né? A gente, esse ano, um dos nossos marcos do nosso ciclo
até abrindo e sendo transparente aqui para vocês, era a nossa operação em São Paulo, que realmente começou, e daqui para frente só Deus sabe para onde vamos. E aí, nossos valores que estão estampados na nossa parede, né? Obstinação por resultado, bom humor, disciplina e transparência. Esses, assim, acho que todo colaborador da 45 consegue dizer sem papas na língua, assim, porque... E, de novo, eu sou muito suspeita para falar, mas eles são muito verdadeiros e genuínos pra gente, né? Eles realmente são vistos no dia a dia, a gente tem muita essa obstinação fortíssima por resultado, a gente é muito bem-humorado, a gente é super transparente, a gente tá sempre brincando, falando, ao mesmo tempo que a gente é muito disciplinado e que a gente entende também onde há o momento de cada uma das coisas. Lá na nossa parede, né, a gente cola os post-its em termos de reconhecimento para cada um dos nossos colegas quando a gente sente que aconteceu alguma coisa que está bem relacionada com algum desses valores. Agora, no home office, até a gente criou um mural no Slack, no Asana, onde a gente consegue se reconhecer por alguns desses nossos valores, né, quando alguma coisa acontece. E aí, por último, o terceiro passo é essa validação com os sócios e com os colaboradores, né? Com as frases prontas, é importante que elas sejam validadas por aqueles que participaram do processo de construção dos elementos, mas também, como nem todo mundo participou dessa construção, é importante que a gente também valide com os nossos colaboradores. E aí, a partir disso, a gente pode avançar para as demais etapas da formulação do plano estratégico, né? E é importante a gente trazer que os norteadores, eles não são o plano estratégico. É muito importante que a gente entenda que as demais definições do plano estratégico são principalmente objetivos, indicadores, metas, etc. Eles precisam estar muito alinhados, eles estão alinhados aos norteadores, principalmente a nossa missão, a nossa visão, mas eles são diferentes. E aqui a gente já trouxe toda a nossa base teórica, a gente já trouxe como é que a gente aplica, e aqui é como a gente relaciona o planejamento com os norteadores realmente. Pode passar. Obrigada. Então, pode passar também. Falei. Aqui, como tem a imagem que a Rafa estava falando antes, em que tem todos os nossos norteadores e os valores estão embaixo, porque eles são meio que a base, tudo que suporta, enfim, a cúpula que a Rafa falou, mas eles suportam toda a nossa empresa e a gente tem a missão e o propósito que também se direcionam para a visão, né? Onde a gente quer chegar. E o importante é que tudo isso está conectado. A frase de efeito, perdi a frase de efeito, Rafa. Droga, desculpa, amiga. Pera, faz de novo. Tudo está conectado. Pode passar também. Isso. E o ponto é que quando a gente já tem esses norteadores muito mais claros, bem definidos, bem alinhados, é muito mais fácil de desdobrar todo o nosso plano, é muito mais fácil de desdobrar esse planejamento que a gente vai ter para nossa empresa. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz é a gente destrincha isso em ciclos, né? Então, a gente gosta de fazer uma visão que a gente acha que a empresa vai atingir em até 3 anos, porque a gente normalmente abre 3 ciclos. A partir daí, a gente acha que perde um pouquinho a referência. Então, a gente abre sempre 3 ciclos, que são 3 anos para a gente atingir aquela visão. Nesses ciclos, o que a gente coloca? A gente coloca as entregas que precisam ter dentro do ciclo para a gente atingir aquele objetivo do ciclo. Então, vamos clarificar aqui. Por exemplo, eu estou abrindo uma empresa, estou começando a estruturar essa empresa e o primeiro ano eu quero que ele seja de estruturação realmente. O que eu preciso fazer para que a empresa esteja estruturada? Então, sei lá, eu preciso fazer estrutura financeira, eu preciso montar uma estrutura comercial, eu preciso montar uma estrutura de pessoas. Enfim, eu vou abrindo todas as entregas que eu vou ter para atingir essa estruturação. Então, a gente nomeia cada um dos ciclos. Então, sei lá, seria estruturação, expansão e, sei lá, crescimento. Não sei. Enfim. Pode passar, Rafa, que daí cada uma dessas entregas, o que a gente faz? A gente abre em marcos. Então, a gente tem que entender o que vai marcar que a gente atingiu aquela entrega. E se a gente atingiu aquela entrega, atingiu todas as entregas, então a gente atingiu o ciclo. Então, o que acontece? Quando a gente faz, por exemplo, a gente tem uma entrega de estrutura financeira. Qual que é o marco que diz que eu atingi essa estrutura financeira, que eu consegui entregar uma estrutura financeira? O marco vai ser que eu tenho que fechar um mês do financeiro que não vai ter nenhuma conta não identificada. Então, quando eu fechar o mês, eu vou ver todos os meus gastos, todas as minhas receitas e vai estar tudo identificado, não vai ter nada perdido. Quer dizer que eu tenho uma estrutura financeira boa, quer dizer que eu atingi aquela entrega.
então vou vendo se eu atingi cada uma dessas entregas para ver se eu realmente atingi aquele ciclo. É bem importante que a gente tenha um acompanhamento mais de perto dessas entregas e desses ciclos para ver se a gente está atingindo, se a gente está seguindo no caminho certo para atingir a nossa visão. Um bom exemplo aqui também, Lara, é, por exemplo, imagina que a gente quer expandir para São Paulo, que foi o exemplo que a gente trouxe. 2 marcos da expansão para São Paulo, que é um dos nossos objetivos estratégicos do ciclo X, Y, PTO, enfim, expansão pode ser, ou crescimento, qualquer coisa. Pode ser cliente em São Paulo e escritório em São Paulo, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente tiver esses 2 marcos, a gente entende que a gente adquiriu ou atingiu aquele nosso objetivo, a nossa iniciativa ali que a gente chamou. Exatamente. Eu sempre dou exemplo do financeiro que eu gosto muito mais e a Rafa vem com os exemplos super da estratégia. É sempre bem Claramente a gente não nega as nossas origens. tudo certo. Mas a Rafa até pode passar, porque tem, eu acho que isso. Boa, obrigada. Sorry. Aqui a gente desdobra, depois de fazer nossos ciclos, né? A gente desdobra esses norteadores em objetivos, indicadores e metas. Então, o que acontece? A gente cria esses objetivos estratégicos, que é o que a gente quer atingir. Então, a gente vai ter meio que objetivos mais macro, assim, né? Tipo, eu quero ser uma marca de referência, eu quero ter rentabilidade, eu quero chegar em, sei lá, 30% de EBITDA. E a gente vai ter esses objetivos. Para a gente controlar esses objetivos, a gente precisa de indicadores. Então, a gente precisa controlar quão perto a gente está ou não de atingir esses objetivos. E a gente tem que ter essas metas, né, que seriam meio que como a gente sabe que a gente atingiu ou não os objetivos. E qual que é o ponto principal aqui? Antes da gente destrinchar em planos de ação, né, porque para a gente atingir esses indicadores, para a gente conseguir atingir essas metas, a gente tem que ter planos de ação. Antes disso, é importante a gente informar toda a equipe, para que todo mundo saiba o que está fazendo, para que todo mundo saiba onde todo mundo quer chegar. E é importante a gente analisar esses resultados em cada mês, principalmente, né? A gente gosta de analisar mensal, mas tem alguns casos que tem que analisar até semanal, enfim, para controlar um pouquinho mais de perto. Então, por exemplo, a gente tem um indicador, a gente tem um objetivo que a gente quer, sei lá, aumentar muito as nossas vendas, a gente quer aumentar muito a nossa rentabilidade, a gente quer crescer muito em termos de faturamento. A gente vai ter um indicador que vai ser o número de vendas e a gente vai ter uma meta para essas vendas. A gente vai acompanhando esse indicador e a gente vê que, na verdade, as vendas não estão aumentando, que as vendas estão decaindo. Como a gente controla esse indicador, a gente pode criar um plano de ação. Então, a gente pode pensar, acho que faz sentido contratar uma pessoa do marketing para ajudar nas nossas vendas. Tá, a gente conseguiu ver isso a partir do nosso indicador e ver que a gente está longe da nossa meta. O que a gente faz? A gente tem que olhar também os nossos outros indicadores. Então, os indicadores de financeiro, para ver se a gente suporta realmente a contratação dessa pessoa e daí sim fazer a decisão. Por isso que a gente fala que a gente só consegue tomar decisões estratégicas, decisões bem pensadas no momento que a gente tem esses norteadores, que a gente tem esses objetivos e que a gente tem os indicadores e metas. Porque senão a gente toma essas decisões meio que no escuro. E daí a gente não sabe se elas vão ser acertadas ou não. Pode passar, Rafa? E aqui, por último, a gente também traz uma metodologia, né, de trinchar os norteadores em objetivos, que é essa Balance Scorecard, que é meio que tu vê a empresa por 4 pilares, assim, tu tem 4 perspectivas do desempenho organizacional da empresa. Então, o primeiro é o financeiro, clientes e mercado, processos internos, aprendizado e crescimento. Meio que todos os nossos objetivos, eles têm que estar voltados para olhar para a empresa por esses âmbitos, assim. Então, tu tem que ter esse olhar para a empresa para daí criar planos de ação, para entender como a empresa está crescendo, porque esses são os principais pilares realmente de uma empresa, tu vai ter noção se está crescendo ou não. E a partir disso, a gente cria os nossos planos de ação, os nossos projetos, que daí sim é a parte de botar a mão na massa e ver como é que a gente vai atingir a nossa visão e ver como é que a gente vai estruturar a nossa empresa, enfim. É a parte mais legal depois do planejamento estratégico. Mas acho que é isso, pessoal. A gente tinha preparado isso para hoje, era muito mais sobre os norteadores mesmo, o que faz sentido para a empresa ou não, e acho que esses pontos fazem muito sentido para a EJ, porque eu lembro que eu também refiz o planejamento estratégico da EPR e foi muito legal. A gente revisitou os ciclos, viu que um monte de coisa que a gente tinha não fazia sentido, a gente pensou em botar novos valores, enfim, foi muito, muito legal e a 45 até nos ajudou nisso, então eu sou suspeita para falar, mas acho que, não sei se vocês já sabiam dessas teorias, desses pontos, enfim, mas acho que isso ajuda bastante na criação de planejamento estratégico para uma EJ.
Planejamento estratégico, eu acho que é um dos conhecimentos mais fundamentais, assim, em termos de gestão e empreendedorismo. Acho que se fosse algo que eu queria que todos os empresários do Brasil tivessem conhecimento, seria, acho que planejamento estratégico e organização financeira. Também tô com a Lara nisso, mas eu paro bastante para pensar, assim, a maneira que a gente estrutura e muitas vezes como a gente aprende. Até conversei sobre isso essa semana. Eu sinto que tem algumas coisas que a gente acha que a gente entende, mas que na prática a gente não entende, né? Ou então até a gente tentar fazer, a gente percebe que é mais complexo do que parece. Uma delas é Scrum, e é uma coisa que todo mundo sabe o que é Scrum. Não, eu li o livro do Scrum, não, super sei, metodologia ágil, super, tô aqui, ó, conheço tudo. Mesma coisa, eu sinto que é planejamento estratégico. As pessoas têm, eu acho que existe um conhecimento comum de norteadores estratégicos e de planejamento estratégico que é uma coisa muito simples, que é uma coisa banal, quando na verdade eu sinto que aconteceu essa banalização desse conhecimento, mas que a gente só percebe a necessidade dele, a importância dele e a profundidade metodológica que existe por trás disso, também principalmente quando a gente vai colocar na prática, né? Show, gurias. Muito obrigada. E vou trazer um relato pessoal / profissional de PS também, assim, que vivi uma PS sem, ou melhor, com um planejamento estratégico que era praticamente inexistente. Ele existia, mas ele não existia. E agora, em 2020, a gente está vivendo uma PS com um planejamento estratégico muito coerente, que, assim, faz muito sentido pra gente. E é muito legal ter uma visão que, tipo, a gente quer muito aquela visão e ela é super difícil, mas, tipo, tá todo mundo muito alinhado para fazer com que aquela visão vire realidade, sabe? Então, relato de quem viveu uma EJ que não tinha planejamento estratégico, e daí cada um fazia uma coisa, ninguém sabia, porque a gente não tinha objetivo em comum, então, tipo, eu vou fazer porque eu tô afim, porque eu acho que é a melhor coisa para PS e ponto final. E agora, quando a gente tem muito mais evidente quais são as melhores coisas para PS e qual é o nosso goal final, o nosso caminho até lá fica muito mais fácil e muito mais divertido, sabe? Então, é muito importante. De novo, gurias, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. A 45 é incrível. Então, de novo, muito obrigada. Galera, espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida para a Rafa e para a Lara? Aproveitem agora o momento para saná-las. Até a gente tem alguns conteúdos que a 45 tem soltado, somos produtores de conteúdo. No Instagram, no LinkedIn da 45, tem posts muito bons e muito interessantes também no nosso blog, no nosso site. Então, se vocês quiserem buscar também um pouco mais dos conteúdos que a gente já viabilizou aí para o mundo poder ver, além desses momentos privilegiados com a gente, vocês podem ir também bastante para as nossas redes sociais. Agora teve o lançamento do nosso book, então tem muita informação legal dentro do book. Ele já está disponível para download, eu acho. Então fiquem super à vontade aí, façam um bom proveito. Boa. Alguém tem alguma dúvida, galera? Se não tiverem, a gente vai encerrar o momento. É agora ou nunca. Não? Silêncio faz parte da conversa, né? Então tá. Pessoal, ali no bate-papo também tem a link da pesquisa de satisfação. Por favor, respondam ela. Muito, muito importante pra gente conseguir melhorar cada vez mais. Opa, peraí, tem uma dúvida no chat, calma. Fiquei animada. Vai lá, podem responder. Só tinha visão, no caso, não tinha missão, mas é porque eles não divulgam. A gente não tem acesso a ela, mas certamente eles têm uma missão bem destrinchada, assim, para colaborador, enfim, para todo mundo, mas eles não divulgam, tipo, no site deles, enfim, nas coisas deles. Então a gente não tinha acesso. Mas a gente gosta muito da visão deles, porque, assim como a Rafa falou, que era, tipo, atingir 1 bilhão de pessoas, enfim, usuários, eles têm uma garrafa gigante que eles vão botando uma rolha por pessoa. E daí eles vão vendo subir o nível. E daí, quando eles atingirem, vai ter a garrafa cheia de folhas. Mas acho que não. Não, amiga, é que eu acho que a rolha não representa 1. Eu acho que a rolha representa, tipo, talvez 1 milhão. Sim, um múltiplo. Eu pensei nisso quando eu ia falar. Joguinho. Imagina um pote para caber 1 bilhão de rolhas. Joguinho, né? Da garrafa, viu? Foi um exemplo bom. Seus céticos. É bem legal, mas isso é legal, até é uma maneira de tangibilizar algumas metas, né? Porque às vezes a visão ela traz alguma meta, então tipo, sei lá,
A gente já pensou até em fazer foguetinhos na 45, porque a gente tá sempre usando foguetinhos, mas aí a gente pensou, não, onde é que eu vou fazer foguetinho? Ai, vocês são muito engraçados. Top. Alguém tem mais alguma dúvida? Agora que a porteira abriu. Alguém vai mandar também? Podem falar, não precisa mandar no chat. Se não tiverem, bom. Então eu vou continuar, daí se tiverem, me interrompam de novo. Não tem problema. De novo, por favor, respondam a pesquisa de satisfação. É bem rapidinho, mas a gente consegue ver o que vocês estão achando e com isso melhorar, porque ainda temos muitos momentinhos de capacitação pela frente, com mais convidados e convidadas muito legais. Então é isso, sexta-feira, às 14 horas, lembrando, cultura organizacional. Vai ser um momento muito, muito legal e que está muito ligado ao que foi falado hoje. Então, divulguem para todo mundo da DJ, chamem todo mundo, nos sigam no Insta, sigam a 45 no Insta, que as gurias estão mandando muito, muito mesmo. E, de novo, gurias, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, foi incrível. Top. É isso então, pessoal. Nos vemos sexta-feira às 14 horas ou nas próximas capacitações. Beijos, boa noite a todos e a todas.